Eu imagino o frio que deve estar fazendo por aí, porque aqui a minha cidade é conhecida pelo calor. E aqui nós estamos passando um frio, nós não temos roupa para isso, não. Ó, eu vou dizer, Henrique, que aqui a gente até tem roupa, mas tem várias que faziam muito tempo que não saíam do armário, né? Então, assim, eu fiz uma trajetória de vida na qual morei em cidades que nevavam em outros períodos da minha vida, e desde que eu tinha voltado de lá, tinha blusa que não tinha saído de dentro do armário e saíram essa semana. Porque a sensação térmica aqui beirou a zero aqui em Francisco Beltrão. Aqui nós tivemos essa madrugada 5 graus, que para nós é inimaginável numa cidade que faz 40 com tranquilidade, né? 35, 40. Aqui é muito quente, aqui é muito quente. É que nem o povo de Moarama. Eu tive lá para dar aula na semana passada, estava 19 graus e os alunos tudo de jaqueta, quase morrendo, e eu pedindo para ligar o ar, né? Mas é normal. Aqui 19 graus é blusa de frio, com certeza. Já é considerado um frio muito, muito frio. Muito bem. Então vamos lá, vamos à nossa segunda fala, né, da nossa oficina de pesquisa do mestrado. Vamos, né, aqui receber com todo o carinho o professor Henrique Cassep, vai conversar um pouquinho conosco na tarde de hoje para poder também, né, como dissemos, né, a oficina serve para que a gente amplie um pouco os panoramas do nosso programa de mestrado, que a gente estruture, né, um pouco o acesso e a permeabilidade de vocês com outros pontos de pesquisa, outros tópicos, e que com isso a gente possa, né, enriquecer não só os currículos, mas também a pesquisa de vocês, né? Eu vou fazer aqui uma pequena introdução do professor Henrique. O professor Henrique é doutor pela Instituição Toledo de Ensino de Bauru, de São Paulo, né? É coordenador da Escola Superior de Advocacia em São José do Rio Preto, São Paulo. E a fala dele de hoje é a decorrência, né, do seu livro Fidelidade Partidária, Democracia e Educação. É uma parte do que, né, ele desenvolveu no seu livro e também nos seus estudos, né, doutorais. Henrique, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, por vir aqui conversar com os nossos acadêmicos, e esperamos que depois, né, nós tenhamos largas interações e bastante perguntas deles para você. Pode ficar à vontade, meu caro. Boa tarde, agora oficialmente. Obrigado, professor Bruno, pelo convite. É uma honra participar desse programa de mestrado que é tão conceituado e de uma oficina que tem uma importância de ampliação dos temas para desenvolvimento no programa de mestrado. Agradeço também ao professor Albino, que é meu colega de doutorado, junto com a professora Jamile, que é a próxima a falar na oficina. Então, é uma honra estar mais uma vez em Paranavaí. Já fiz parte de bancas e já fiz parte também de palestras. Então, conheço a instituição e sei da responsabilidade que é falar com vocês a respeito de um tema que é tão delicado, certo? Eu vou começar dizendo para vocês que esse tema ele é fruto da minha indignação em relação ao assunto fidelidade partidária e a minha busca pelo ineditismo para a elaboração da tese de doutorado. É diferente do mestrado, onde a gente busca algo que tenhamos afinidade para desenvolver a dissertação e que nos torne, que nos dê facilidade para elaborar essa dissertação. E confesso que, pelo menos para mim, a dificuldade na escolha do tema é sempre presente, tanto em artigos, quanto em dissertação, quanto em tese. Eu acho que o ponto inicial é o mais difícil, escolher o tema para desenvolver. Porque quando a gente escolhe é um casamento, a gente vai com ele até o final. E eu, dentro dessa minha indignação com a fidelidade partidária, comecei a buscar o ineditismo para poder desenvolver a minha tese de doutorado, que é agora o livro
pela editora Dialética. O que me trazia indignação era pensar que os partidos políticos, como atores quase que principais da democracia, eles tinham uma autonomia partidária de elaboração de seus estatutos quase que absoluta. Isso trazido pela Constituição Federal em 1988. Eu acho que nós temos um erro, e esse erro, até hoje a gente colhe frutos desse erro cometido. Nós não tivemos uma Assembleia Nacional Constituinte legítima do ponto de vista das características que o poder constituinte originário possui. O poder constituinte originário ele é ilimitado, incondicionado e autônomo. E a nossa Assembleia Nacional Constituinte foi formada por parlamentares eleitos, o que tira totalmente a autonomia dessa Assembleia Constituinte para a elaboração da Constituição. Longe de mim dizer que a Constituição é inconstitucional ou ilegítima, até porque o poder constituinte originário ele não tem parâmetro de validade anterior, ele pode ser feito da forma como o Estado bem entender para elaborar sua Constituição. Inclusive, nós temos constituições que são outorgadas em regimes ditatoriais e são legítimas. Não é esse o ponto. O ponto é que a gente estava estruturando uma democracia e, para estruturar a democracia, nós cometemos um erro, que foi a permanência de parlamentares que são de poder constituído para elaborar a Constituição na figura de partícipes legisladores constituintes. Por que esse erro é fundamental? Porque legislaram em causa própria. Legislaram em causa própria. O Poder Legislativo criou a Constituição Federal, legislando em causa própria, e do ponto de vista político, a gente pode dizer que até hoje a gente colhe os frutos desse erro histórico que o Brasil cometeu. Aliás, esse é um erro histórico que é bem identificado da forma como ocorreu a transição do regime militar para a redemocratização de 88. Nenhum país no mundo sai de um regime militar e passa por uma eleição indireta para depois ter a convocação de uma Constituição e uma eleição direta. Haja vista que a democracia é um clamor imediato pela eleição direta. Portanto, a gente tem no Brasil, historicamente, uma transição para a democracia que não corresponde ao que a gente vê numa luta pelas diretas já, para colocar aí o nome que a gente utilizou na época. Né? Então, quando a gente tem essa transição, a gente vê claramente que a intenção de permanência de algumas estruturas políticas que vinham ocorrendo no regime militar para a democracia eram fundamentais para quem ali se encontrava no Congresso Nacional. A manutenção de aspectos eleitorais, de aspectos políticos dentro da democracia ocorreu dentro desse erro histórico da Assembleia Constituinte. Tá, e por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque no dia 6 de outubro de 88, alguém já falou, vamos fazer uma reforma política. No dia imediato, posterior imediato, à promulgação da Constituição de 88, já se falava em reforma política, decorrente desse erro histórico de colocar o poder constituído legislativo para fazer a Constituição. Tá, a professora Jamile vai vir falar com vocês sobre a Constituição simbólica. E a gente tem vários simbolismos que apareceram na Constituição em relação à tortura, por exemplo, em relação a aspectos democráticos, como a censura, a proibição de censura, tudo simbologias que a Constituição necessitava para demonstrar a quebra de paradigma com o que era característica do regime anterior. E o partido político acaba aparecendo aqui dentro da simbologia da Constituição Federal como algo que representava a redemocratização. É simples o raciocínio. Os partidos políticos eram dois durante o regime militar. E esses dois partidos serviam ao governo, ainda que se denominasse como um deles como oposição. Porque servia ao governo numa oposição, digamos assim, velada.
Mas o que precisava na redemocratização? Precisava colocar para os partidos políticos, como atores principais dessa redemocratização, uma autonomia plena, a ponto da gente colocar as pessoas dentro dos partidos políticos e promover uma eleição, enfim, direta. Essa ideia, em 1988, ela, além de trazer uma simbologia, ela traz um aspecto de uma necessidade para a democracia. Não se imagina a democracia sem a figura dos partidos políticos. E não se imagina, naquele momento, que se possa fazer limitações aos partidos políticos que poderiam soar como uma censura à elaboração desses partidos, palavra esta que deve ser afastada por completo até que a gente possa ter essa autonomia atribuída aos partidos políticos. Ótimo. Quando a gente fala em princípio democrático brasileiro, e aqui a gente tem o professor Paniagua, que traz uma definição interessante, ele coloca 3 aspectos para esse princípio democrático brasileiro: a soberania popular, a garantia dos direitos fundamentais e a organização do Estado e separação de poderes. Eu preciso desses 3 elementos para que eu tenha um princípio democrático ativo no Brasil. E esse mínimo indispensável que é colocado para a elaboração da Constituição Federal traz o pluralismo político como regra. Ninguém aqui está dizendo que há um erro no pluralismo político como ideal. É lógico que, ao se instaurar uma democracia, se dá liberdade para a criação de partidos políticos. Esse é o pluralismo político, para quebrar o paradigma daqueles 2 partidos que existiam durante a elaboração, ou melhor, durante o regime militar. O contrassenso disso tudo é que os partidos políticos, eles acabam tendo uma personalidade jurídica de direito privado, enquanto que recebem o fundo partidário, que é público. É uma jabuticaba, né? Como a gente costuma dizer, uma jabuticaba jurídica. Algo que só existe no Brasil e que a gente não consegue explicar para quem é estudioso do tema. Uma pessoa jurídica de direito privado que sobrevive de recursos públicos e que tem responsabilidades como se fosse pessoa de direito privado. Começa aí uma inauguração do que a gente tem como indignação em relação aos partidos políticos, certo? No decorrer da história, os partidos políticos começaram a se mobilizar, a se fundir, e chegamos numa eleição em 1989, que foi a eleição que elegeu o primeiro presidente da democracia de 88, que é Fernando Collor de Mello, uma eleição que, salvo engano, foram 22 candidatos a presidente da República, cada partido político lançou um candidato. Teve até muita confusão em relação à formação do horário eleitoral, e aí surge a figura de Enéas Carneiro, que tinha 15 segundos para fazer sua propaganda eleitoral e ficou famoso por conseguir, de uma forma impressionante, utilizar esses 15 segundos para atingir o eleitor. Mas aqui a crítica é 15 segundos para ser candidato a presidente da República. Os partidos políticos lançaram cada um candidato a presidente da República e a ideia de amadurecimento democrático, teórica, era vista com bons olhos. Quem olhava para essa situação enxergava a democracia. Hoje temos partidos políticos lançando candidatos a presidente da República. De PT, PDT, PSDB, até partidos que a gente nem conhecia, como o partido de Enéas Carneiro. É uma ideia de amadurecimento democrático que não sai da teoria, por conta de questões partidárias que a gente identifica nos bastidores da eleição de 1989. Quando a gente tem um segundo turno entre Fernando Collor de Mello e Luiz Inácio Lula da Silva, a ideia de amadurecimento democrático transparece um pouco mais, porque os partidos são obrigados a fazer coligações para disputar o segundo turno. E começa a haver uma acomodação entre os partidos naquele momento. Mas o que a gente vê nas eleições que procedem
a eleição de 1988, é que essa autonomia partidária, ela traz, durante as negociações para a elaboração de coligações, baseadas em fundo eleitoral e horário eleitoral gratuito. Partidos políticos são criados para ter direito a fundo eleitoral e para ter direito a horário eleitoral e se venderem para coligações maiores. O que a coligação maior em troca dá a esse partido? Um cargo ou vários cargos num futuro governo que possa vir a existir. A gente começa a lotear os cargos políticos através das negociações de partidos. Tá, mas os partidos são fundamentais para a democracia? Sim, eu não consigo ser candidato sem ter um partido político. Se eu não consigo ser candidato sem ter um partido político, o primeiro passo para uma candidatura é a filiação partidária. E essa filiação partidária me faz ter que escolher, dentre os vários partidos, qual aquele que vai ser mais próximo daquilo que eu penso ou daquilo que eu pretendo. Certo? Nós tivemos, nessa ideia de loteamento de cargos e partidos políticos, algo que soou como um alerta, ou 2 episódios que soaram como um alerta em relação à questão partidária no Brasil. A discussão sobre cláusula de barreira, por quê? A eleição de 2006, ela tinha uma previsão de cláusula de barreira, na qual a sobrevivência dos partidos políticos dependia de atingir um percentual de votos para a Câmara dos Deputados, com a manutenção do fundo eleitoral e do horário eleitoral gratuito. Partidos que não atingissem a cláusula de barreira seriam extintos, não de uma forma imediata e expressa, mas seriam extintos pela prática, porque eles não teriam 2 das figuras, dos requisitos fundamentais para a sobrevivência partidária, que é o fundo e o horário eleitoral. Mas o Supremo Tribunal Federal foi chamado para falar sobre cláusula de barreira, e a primeira resposta que ele deu foi que a cláusula de barreira é inconstitucional, porque ela viola o direito de minoria. Que minoria? Os partidos pequenos. Ele leva à extinção de partidos pequenos. E eu tive a curiosidade de saber quais partidos sobreviveriam a essa eleição da cláusula de barreira. 6 partidos sobreviveriam. PV, para falar de um, não sobreviveria naquela eleição. Partidos tradicionais, como PDT, não sobreviveriam naquela eleição. Teríamos da cláusula de barreira apenas 6 partidos com direitos a fundo eleitoral e horário eleitoral gratuito. A cláusula de barreira foi declarada inconstitucional, mas já é um ponto importante de alerta à questão partidária no Brasil. Por isso que eu coloco aqui como um ponto para a gente conversar. Outra questão, e essa eu acho mais grave, é a verticalização. A verticalização, ela tem um histórico, para a gente falar bem brevemente desse histórico, que demonstra qual é a atuação de bastidor de um partido político e a presença do Supremo Tribunal Federal nas questões do ativismo judicial eleitoral. Por quê? Porque em 2006, o Supremo Tribunal Federal, ou melhor, o Tribunal Superior Eleitoral, identificou no artigo 17 da Constituição Federal, implicitamente, a figura da verticalização, o que trouxe total desespero aos partidos políticos, porque a verticalização, ela obrigava que o partido político se coligasse na esfera nacional e repetisse a coligação em nível estadual e municipal. Em nível municipal, menos importante, porque a eleição é separada. A gente tem a eleição municipal de 2 em 2 anos, relacionada à eleição nacional e estadual. Então, tem uma diferença de 2 anos. Mas a eleição nacional e a eleição estadual, elas são feitas juntas. Portanto, o partido A, quando ele se coliga ao partido B, ele teria que obrigatoriamente apoiar os governadores dos mesmos partidos nas 27 unidades federativas do Brasil. Esse foi o grande desespero de partidos, para citar um, como o MDB. O MDB é um partido que, historicamente, tem uma presença em governos bastante forte. Independentemente do governo, a gente tem a figura
do MDB. Basta ver a questão nacional do apoio em 2010, com a figura do MDB sendo o principal partido aliado do PT. E outros governos anteriores, como Fernando Henrique Cardoso, o MDB, que era PMDB, participou também. Então, são partidos que participam na esfera nacional do governo e que se acomodam de estado a estado em governos também. Eu citei um exemplo, mas existem outros tantos partidos que têm por prática a questão de participação em governos, independentemente da questão ideológica. E a verticalização acabava com isso. O Congresso Nacional, diante dessa resolução do TSE, rapidamente agiu e fez a emenda constitucional 52/2006, que, salvo engano, é de 3 de março de 2006. E essa emenda tratou de colocar, de acrescentar no artigo 17 da Constituição que não havia verticalização na Constituição, uma vez que a autonomia partidária ela era plena em relação às coligações nacional, estadual, distrital e municipal. Olha só, o Congresso, de forma expressa, foi lá na Constituição e derrubou a interpretação do Tribunal Superior Eleitoral em relação à verticalização no artigo 17 da Constituição. É uma resposta, e essa resposta ela tem a ver com o que eu falei no começo. O poder constituído não poderia ter feito a Constituição no papel de legislador constituinte, sob pena da gente assistir o que a gente assiste hoje em relação a essa resposta, porque o poder constituído legislativo deu uma resposta para o Poder Judiciário imediata, dizendo, olha, você identificou a verticalização numa interpretação constitucional e eu tirei essa interpretação, afastei essa interpretação por completo ao acrescentar 2 linhas no artigo 17 da Constituição Federal. Só que, para surpresa do Congresso Nacional, dos partidos no geral, porque aí são todos os partidos, a emenda 52 não poderia ser aplicada na eleição de outubro de 2006, porque o artigo 16 da Constituição Federal prevê o princípio da anterioridade eleitoral, o que significa que a mudança de uma regra eleitoral ela só pode ter efeitos 1 ano após a sua promulgação e não afeta a eleição que ocorre nesse período. Então, de março de 2006 a março de 2007, não se poderia aplicar a regra da emenda 52, valendo a verticalização para a eleição de outubro de 2006. Inclusive, só para a gente lembrar, o princípio da anterioridade eleitoral foi desrespeitado de uma forma coerente, vamos dizer assim, durante a pandemia, quando a gente teve que alterar datas e alterar regras eleitorais para poder fazer uma eleição municipal em meio ao isolamento da pandemia. Mas, em relação à emenda 52, o Supremo Tribunal Federal deu a seguinte resposta: a emenda 52 é constitucional, afasta a verticalização, mas só a partir de março de 2007. A eleição de 2006 teve a presença da verticalização. E se vocês olharem a eleição de 2006, o MDB, e não é à toa eu citá-lo como exemplo, não lançou candidato e não apoiou nenhum candidato na esfera nacional, para não criar o vínculo nacional em relação às 27 unidades federativas do Brasil. Uma estratégia que ele deve ter pensado. É melhor perder em cima e ganhar em 27 estados do que tentar ganhar em cima e perder em, sei lá, metade desses estados. Por isso que a estratégia foi não lançar candidato. Essa ideia mostra para a gente essas 2 figuras jurídicas, a cláusula de barreira e a verticalização, mostram que os partidos políticos de bastidor, eles atuam da forma mais rápida possível. Tanto fazendo um lobby dentro do Supremo Tribunal Federal para derrubar a cláusula de barreira, isso aconteceu no Jornal Nacional, em qualquer lugar, poderia se assistir os partidos fazendo a defesa do fim da cláusula de barreira, e da verticalização
mais explicitamente elaborando uma emenda constitucional a toque de caixa na madrugada para poder afastar a verticalização do artigo 17. Esses são os partidos políticos que a Constituição priorizou lá em 88 e atribuiu a eles como requisito fundamental das candidaturas a autonomia para a elaboração dos seus estatutos. Tá. É difícil criar um partido político no Brasil? Sim, é difícil. O presidente Jair Bolsonaro, sendo presidente da República, não conseguiu montar um partido político para disputar a eleição desse ano. Na qualidade de presidente da República, ainda há uma dificuldade para criar partidos políticos. Você precisa de 0,5% de todo o eleitorado nacional, assinatura, um título de eleitor, colher essa assinatura de 0,5%, e depois ainda distribuído em mais de 1/3 das unidades federativas, que são 9, no mínimo 9 estados, e com 0,1% de cada estado. Não é fácil. E a ideia de dizer que não é fácil, ela acaba sendo um contrassenso. Nós temos 32 partidos políticos no Brasil. Diante de uma dificuldade para a criação, diante de uma dificuldade de manutenção do partido político, nós temos 32 partidos. E eu posso estar errando, tá? Porque eu peguei isso daí na Wikipédia agora, antes da aula. Porque se durante a aula já podemos estar em 34. Facilmente a gente pode ter aí a criação de partidos políticos, mesmo diante da dificuldade. E fora a figura da fusão, que tem ocorrido bastante. Partidos que se unem para se tornar um só, mudam de nome e questões desse tipo. E a fidelidade partidária? O ponto da fidelidade partidária é a seguinte: a pergunta que traz para a gente a fidelidade partidária é: a fidelidade partidária ela é de via dupla? Ou seja, existe fidelidade partidária entre o filiado mandatário e o partido, e existe entre o partido e o filiado mandatário? Existe uma via dupla? Eu respondo para vocês que não. Basta que vocês se filiem a um partido político para entender o que eu estou falando. Você, como mandatário, fica refém nas votações da posição do seu partido político, sob pena de ser infiel ao seu partido numa votação. E podendo ter o seu desligamento do partido se você passar a votar a parte daquilo que o partido tem definido. Essa questão da fidelidade partidária é uma questão que mostra que o mandatário, ao escolher um partido, ele escolhe um partido para ficar casado com esse partido durante 4 anos de mandato. E essa ideia é uma ideia que não tem uma mão dupla. Porque o filiado, ao se filiar, ele não tem direito ao horário eleitoral gratuito distribuído de forma igualitária dentro do partido. Se vocês perceberem como funcionam os partidos políticos no horário eleitoral, vão perceber que os caciques do partido, eles aparecem sempre no horário eleitoral, e aqueles que não são caciques fazem uma participação mínima e às vezes nem participam do horário eleitoral. Porque a autonomia partidária dada a eles em 88 possibilitou a distribuição do fundo partidário e do horário eleitoral da forma como o partido bem entender. Se esse ponto torna a fidelidade partidária uma via de mão única, só eu, mandatário, devo fidelidade ao partido e ele não deve fidelidade a mim, a fidelidade partidária como instituto jurídico ela é falida. Ela é falida do ponto de vista da soberania popular. O filiado é a soberania popular. O filiado é quem representa a soberania popular dentro do partido político, e não a direção partidária. Portanto, a fidelidade começa numa falência de estruturação para distribuição do que o partido tem de maior. Certo? Aí vem a resolução 22.610 de 2007. Até 2007, a fidelidade partidária nem era tratada no Brasil. Nem se falava em fidelidade. A questão da fidelidade partidária era indiscutível. Porque os troca-troca de partidos, e no livro eu trago tabelas, fazer um merchan aqui do livro, eu trago tabelas
que demonstram esse troca-troca de partidos dentro da Câmara dos Deputados do Senado Federal de forma explícita. Teve um deputado federal que anunciou, porque na prática é impossível fazer, 6 partidos em um dia. Ele anunciou que estava indo para 6 partidos em um dia. Durante todo o dia, e estava no calor das eleições, ele tinha que definir que partido ele ia ficar, porque ele tinha que cumprir 1 ano antes da eleição, tinha que estar afiliado. A única fidelidade partidária que existia era essa, 1 ano antes da eleição. 1 ano antes da eleição, você definia que partido político você ia e tinha que permanecer filiado a esse partido até a data da eleição. No dia seguinte, você mudava de partido. A Câmara dos Deputados já começava, em relação à eleição, diferente partidariamente. O que a gente tinha, o desenho partidário da Câmara no dia que era anunciada a eleição, era diferente do dia que começava a sessão legislativa. Para a gente já entender como é que era fácil e ninguém falava disso. Até que a Resolução 22.610 de 2007, do Tribunal Superior Eleitoral, atribuiu o mandato ao partido. Tá? Num primeiro momento, atribuiu o mandato ao partido só das eleições proporcionais, depois teve uma discussão até na majoritária. Mas para a gente vai ficar aqui a proporcional. Se eu sou eleito pelo PA, o meu mandato não é meu, o meu mandato é do PA. Portanto, o partido detém o mandato. Numa lógica da eleição proporcional, que você só foi eleito porque é a soma dos votos do partido que atribui a cadeira. Então, a lógica é essa. Quantas cadeiras o PA teve? 5. Quais foram os 5 mais votados? Henrique Casseb é o mais votado, conseguiu uma cadeira. Mas essa cadeira é minha? Não, essa cadeira não é minha, é a cadeira do partido, porque foi a votação de todos que atribuiu essas 5 cadeiras para o partido. Nessa lógica, veio a resolução. Mas eu consigo mudar de partido durante os 4 anos de mandato? Não. A regra é não. Portanto, eu vou permanecer no mesmo partido durante 4 anos. Muito interessante. Eu posso ter justa causa para sair do partido? Posso, em 4 situações. Desde que o meu partido faça fusão ou incorporação a outro partido, eu posso mudar. Se eu me filiar a um novo partido que está sendo criado, eu posso mudar para esse novo partido sem perder o mandato. Eu posso apontar uma mudança ideológica estatutária do meu partido, que seja, vamos dizer assim, significativa e mudar também. Inclusive, há jurisprudências que mostram que quando o partido se coliga de uma forma estranha, ele sempre se coligava com a esquerda, aí ele começa a se coligar com a direita, já tem parlamentares que conseguiram mudar de partido, alegando mudança ideológica em razão de coligações. Interessante. Então, essa é a terceira. E a última, se eu provar que existe uma perseguição pessoal, interna do partido. Se eu mostrar que eu estou sendo perseguido dentro do partido. Certo? Bom, essa configuração que veio através do Tribunal Superior Eleitoral. O que fez, ou o que fizeram os partidos políticos diante disso? Se fortaleceram. Se fortaleceram porque acabaram sendo donos, oficialmente donos das cadeiras, e começaram a cobrar seus parlamentares, e mostrar para os seus parlamentares que ali, se não fosse feito da forma como os partidos políticos tinham se programado, eles iam incorrer em infidelidade partidária e perderiam o mandato. Sim, perderiam o mandato, porque o partido político era detentor do mandato, certo? E se eu internamente levo um filiado mandatário à perda da filiação, automaticamente ele perde o mandato, a não ser que seja uma perseguição comprovada, e aí entra na justa causa, tá? Além disso, os partidos também criaram as janelas eleitorais. A gente bem vê aí, um pouco antes da eleição, recentemente teve, abre uma janela e aí essa janela pode trocar de partido, depois fecha a janela, não pode mais. Parece Campeonato Brasileiro, Champion, que tem aquelas janelas, traz jogador, depois não pode mais. Criaram as janelas para poder acomodar algumas situações. Tá. E o Poder Judiciário?
O Poder Judiciário tem, na figura do ativismo judicial, a possibilidade de consertar algumas situações como essa. Mas ele é fracassado nessa tentativa. Por que ele é fracassado? Porque dentro do ativismo judicial, quando se colocou a Resolução 22.610 para impor a fidelidade partidária, não escaparam situações em que a infidelidade partidária prevaleceu. O Poder Judiciário, na tentativa de firmar a fidelidade partidária, ele assistiu à infidelidade partidária institucionalizada acontecer. Simples. Você é do PB, eu sou do PA. Eu perdi parlamentares para o seu partido, você perdeu para o meu. Nem eu vou cobrar isso dos meus e nem você vai cobrar dos seus. Porque a legitimidade para cobrar o mandato é do partido. E os partidos começaram a fazer vista grossa para a questão da mudança de partidos. Um ou outro que perde parlamentares importantes acaba querendo substituí-lo, mas a maioria juntas e fala, ó, deixa rolar, porque senão, judicialmente, a gente vai ter um prejuízo. Esse é o desenho da fidelidade partidária no Brasil, através da resolução de 2007, e aí a gente tem essa fidelidade partidária na teoria consolidada por essa resolução, mas na prática continua ocorrendo e é uma ocorrência em nível municipal, estadual e nacional. Isso é tranquilo. A gente continuou tendo troca-troca de partidos em vários níveis e de várias formas, bem debaixo do nariz do Poder Judiciário. Tão fortes os partidos políticos? Tão fortes. Mas o ponto principal dessa força do partido político, que está dentro do assunto de fidelidade partidária, é a questão da estrutura do partido político para a formação dos seus órgãos de direção. É aqui que mora a discussão principal. Por que eu falo isso? Porque se o partido político ele é indispensável para o exercício do mandato, se você precisa de um partido político para poder ser candidato, eu penso na estrutura orgânica desse partido político para dizer para vocês, a estrutura orgânica da maioria esmagadora dos partidos políticos do Brasil não tem aspecto democrático interno. Como assim, professor? Simples. Chegue para um partido político no seu município e fale que você quer montar um diretório municipal. Os chamados provisórios, os diretórios provisórios. E aí você fala que quer montar um diretório provisório. Você fala que tem dinheiro para montar um diretório provisório. E a direção estadual do partido concede o seu direito de montar um diretório municipal. E você monta o diretório municipal e começa a estruturar para a eleição do município. Quando chega perto da eleição municipal, vem um candidato a prefeito e fala, eu quero fazer uma coligação com você. E você, na qualidade de presidente do diretório municipal, resolve fazer coligação com aquele partido. E recebe um telefonema da direção estadual do partido, dizendo, com esse candidato não, porque já foi negociado na nacional, que a nossa coligação na sua cidade vai ser com aquele outro candidato. Peraí, que presidente que eu sou do partido político aqui da minha cidade, se eu não tenho autonomia para fazer a coligação? E aí eles vêm e destituem o diretório municipal, que está previsto estatutariamente, e institui uma provisória com outra pessoa para poder se fazer a coligação que é ordenada pelo diretório estadual. Que ponto eu estou querendo chegar? Eu analisei no livro os estatutos dos partidos políticos e cheguei à conclusão que internamente os partidos políticos ficam refém de regras que não são democráticas. Como assim não são democráticas? Simples. Se eu sou um filiado e entre um partido político, eu tenho que ter direito a votar na direção nacional do meu partido. E tenho que ter direito a votar na direção nacional, na estadual e na municipal. O partido político, se ele é um ator, e é um ator principal, com todos os poderes que eu falei até agora, poder para derrubar a cláusula de barreira, poder para derrubar a verticalização, poder para fazer coligação, fundo eleitoral, sendo pessoa de direito público privado, pessoa jurídica de direito privado, esse partido político não pode
não pode ter internamente regras que sejam não democráticas. No mínimo, e aqui é o ponto da tese que eu defendi no meu doutorado, no mínimo, as regras eleitorais que ele serve têm que ser aplicadas internamente no partido. Não em forma de autonomia, mas em forma de imposição do princípio democrático. Um partido político tem que ter eleição direta, porque ele serve a uma eleição direta, desde a figura municipal até a figura nacional, possibilitando que um filiado, qualquer filiado, seja candidato a presidente nacional do partido e tenha êxito e seja presidente nacional desse partido. E que não existam figuras como a destituição do diretório municipal ou estadual pela direção nacional. Porque essas regras antidemocráticas transformam um partido político que tem tanto poder em curral eleitoral, presos à família, a grupos tradicionais. Quem que domina os partidos políticos são os mesmos desde então. São as mesmas figuras. Os partidos políticos não têm democracia interna e, portanto, eles não têm rotatividade de representação. E aí o ponto da tese é a identificação. Por isso que a gente fala no livro uma interpretação pela redemocratização. Interpretação porque não é necessário fazer emenda à Constituição, não é necessário fazer nada em relação ao aspecto legislativo. O que é preciso fazer é apenas interpretar sistematicamente o texto constitucional a fim de atribuir à Constituição a imposição de democracia aos partidos políticos. E a partir de então, o Poder Judiciário exigir que a elaboração dos estatutos, dos estatutos partidários, siga a democracia que o Brasil possui de eleição direta. Sem colégio, porque ainda tem partido que usa colégio, tem partido que usa representatividade, tem partido que tem figuras que são eternizadas para decisão partidária, sabe? Que é honraria. O cara tem uma honraria dentro do partido. Isso não existe, não é democrático, sabe? E se não é democrático, não pode ser colocado para quem serve a democracia. Não podemos atribuirmos muito poder a partidos políticos acreditando que eles são importantes, e são, sem lembrar da estrutura interna de cada partido. E por que isso aconteceu? Porque o poder constituído fez a Constituição na figura de poder constituinte e legislou em causa própria. Não há dúvidas disso. Legislou em causa própria, e não é só nesse aspecto. O aspecto da fidelidade partidária é um. Outros tantos também a gente pode identificar, certo? Então, quando a gente fala de princípio, e aqui eu usei um nome que é princípio democrático de aplicação da ordem interna dos partidos. Princípio democrático de aplicação na ordem interna dos partidos. A interpretação constitucional leva a essa aplicação e exige que todos os partidos, a partir dessa interpretação, façam seus estatutos baseados nas regras eleitorais e nas regras de direito político, que são de ordem externa. É simples. O que está na ordem externa reproduz na ordem interna. Eleição direta, participação, questão da idade, não pode ter destituição. Tudo que não for correspondente à democracia externa não pode figurar no estatuto do partido. Essa é a forma de dar rotatividade e democracia ao partido para que ele possa servir a democracia efetivamente. E dentro disso, a gente tem alguns dados. 90% das pessoas que são eleitoras no Brasil, 90%, não tem filiação partidária. Então, nós temos aí 90, alguma coisa, então 9, alguma coisa das pessoas, dos eleitores, tem filiação partidária. É muito pouco. Aí eu toco num ponto que eu acho que é assim, gira e volta nesse ponto. Educação. A Constituição Federal, ela traz no artigo 205, como objetivo da educação no Brasil, o preparo para o exercício da cidadania. E é interessante que o preparo para o exercício da cidadania, ele foi generalizado de tal forma que hoje a gente
não consegue explicar nas escolas que esse preparo para o exercício da cidadania não está sendo realizado. A escola vai falar, imagina, aqui a gente forma cidadãos sim, que não joga o lixo no chão, que ajuda o idoso a atravessar a rua, ajuda o deficiente a subir uma rampa quando ele é cadeirante. Pera. A Constituição não falou do preparo para o exercício da cidadania nesse sentido amplo. Ela falou do preparo para o exercício da cidadania na democracia. Na formação do indivíduo para ser eleitor, na formação do indivíduo para participar de um partido político e saber como que é a agremiação e quais os direitos que a agremiação possui, quais os direitos partidários. A formação que a Constituição exigiu como segundo objetivo da educação, que o primeiro é a formação profissional e depois a formação do cidadão, a Constituição exigiu a formação do cidadão no sentido de conhecimento da democracia, de conhecimento dos cargos do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. Esse é o cidadão que a Constituição quis formar. Só que, ao mesmo tempo que a Constituição quis formar, em 1988, esse cidadão, ela extinguiu de forma simbólica a educação moral e cívica e a organização social e política brasileira das escolas. Por quê? Porque eram disciplinas que eram aplicadas aos estudantes durante a democracia, eram símbolos da democracia. A educação moral e cívica e a organização social e política brasileira eram disciplinas aplicadas nas escolas pelo regime militar. Então, se é do regime militar, tira. Nós não queremos mais. Quando, na verdade, a gente poderia ter preservado e trazido de uma forma diferente para servir a democracia essas disciplinas, que seria o verdadeiro preparo para o exercício da cidadania. Qual que é o meu sonho? Meu sonho é ver as crianças jovens de 12, 13 anos, para falar perto dos 16, de 13, 14 anos, aprendendo direito constitucional na escola. Lógico que não é o mesmo direito constitucional que a gente aprendeu na faculdade de direito, nem a mesma linguagem, mas de forma a saber como funciona o poder executivo, como funciona o poder legislativo e como funciona o poder judiciário. Afinal de contas, o cidadão tem nas suas mãos a ação popular, só para citar um exemplo. Se eu tenho ação popular, para eu entrar contra a administração pública, eu preciso conhecer o funcionamento da administração pública para saber se ela está errando ou acertando. É esse cidadão que a democracia quis formar. Portanto, o filiado que não corresponde a 10% da população, ele tem que ser um cidadão formado na escola dentro do que a Constituição determinou no artigo 205. Essa ideia fecha o ciclo do que a gente vem falando da fidelidade partidária. A gente precisa ter uma via de mão dupla a partir do momento que o partido se torna uma instituição democrática, possuindo filiados que conhecem o sistema, vamos chamar assim, para usar uma palavra que é bastante conhecida, que conhece o sistema, o funcionamento do sistema, para que ele possa atuar efetivamente no exercício da cidadania. Fora isso, a gente tem uma deficiência, uma imaturidade política para poder exercer a cidadania no Brasil. Tanto no aspecto de eleitor, de votar, quanto no aspecto de ser votado e ter participação nos partidos políticos. Essa é a ideia que eu queria trazer para vocês e é a ideia que eu quero colocar em discussão. É uma ideia que me faz pensar e eu espero que faça com que vocês também pensem no assunto. E me coloco à disposição aqui para que a gente possa continuar discutindo através das perguntas. Por enquanto, obrigado. Obrigado, professor Henrique. E vamos seguir o nosso parâmetro das oficinas, né? Vocês podem clicar ali no botãozinho do levantar a mão, que daí ele mesmo organiza a ordem das perguntas para que a gente não tenha todos perguntando ao mesmo tempo. Né? Então, aqueles interessados em fazer a primeira manifestação podem ficar à vontade. E quando eu falo isso é para vocês não precisarem assim se baterem tanto para apertarem o botão, né? Vocês podem se manifestar, gente, por favor. Eles estão se baseando, eu sei bem, eles estão se baseando no seguinte:
futebol, religião e política não se discute. Então, Professor Bruno, posso fazer uma pergunta? Claro, José Bruno, pode sim. E só antes da sua pergunta, pode discutir religião, futebol e política, não tem problema não. Não é só não fazendo dentro dos parâmetros do aceitável, tá? Tranquilo. Novamente, boa tarde a todos. Parabéns, professor Henrique, pela apresentação. Professor Henrique, o senhor entende que no Brasil o sistema proporcional ele viola, de certa forma, a soberania popular? olha, violar, eu acho que é uma palavra um pouco forte para a questão de representatividade. Porque o sistema proporcional, ele atribui aos partidos políticos que têm uma votação maior um maior número de cadeiras. E isso gera uma representatividade. Mas eu concordo, apesar de não achar que é uma violação, mas eu concordo que chegou a hora de mudar. Eu acho que, por exemplo, em nível municipal, para a gente começar a entender, deveria haver um voto distrital. Por que eu falo isso? Porque já não é muito salutar a eleição municipal em cidades onde a gente tem uma população muito grande. São Paulo, Rio de Janeiro, cidades maiores, por conta da questão da diferença entre bairros, diferença entre o voto distrital, ele gera para nós uma possibilidade de atendimento ao público, vamos dizer assim, do mandatário mais direta. Porque você é eleito por um distrito e você serve aquele distrito, lógico que os interesses gerais vão passar pela mão de todos, é óbvio. Nós não estamos falando que cada um vai ser de um distrito, mas a prestação de contas ela é mais direta. Eu fui eleito pelo centro da cidade. Então, eu tenho uma prestação de contas com o eleitor do centro da cidade. Eu acho que isso gera uma proximidade maior e gera também uma economia eleitoral, porque eu não vou fazer campanha no bairro da Zona Sul, não vou fazer campanha no bairro da Zona Norte. Eu vou fazer a campanha só no centro, vou conhecer os problemas do centro. Na hora de atuar, as outras áreas eu vou atender de uma forma em votação, mas a prestação de contas do meu mandato fica diretamente ligada ao eleitor. Eu acho que seria uma experiência formidável se a gente tivesse, salvo engano, existe um projeto de emenda à Constituição do ex-senador Aloysio Nunes, em que iniciaria nas câmaras municipais o voto distrital. Seria uma forma da gente conhecer o voto distrital para depois aplicá-lo, quem sabe no futuro, para a Câmara dos Deputados. Mas eu concordo em dizer que já é hora de mudar o sistema proporcional, porque algumas coisas que aconteceram ao longo do sistema proporcional demonstraram que ele já não corresponde mais à ideia de democracia lançada no início. Eu me refiro aos exponenciais de votos, Tiririca, Enéas, e essas figuras vão aparecer com uma frequência maior a partir de agora, por isso que as regras eleitorais mudaram um pouco, tem que ter um percentual de voto para poder afastar esses caras que eram os puxadores de voto. Eu acho que chegou o momento. Quando a gente identifica que está sendo manipulado de uma forma muito, muito explícita, é hora de mudar. O sistema proporcional já passou da hora de ter essa mudança. Muito bem. Henrique, eu vou fazer uma pergunta minha e depois nós temos o Lucas ali, que também levantou a mão. A minha pergunta é uma pergunta um pouco mais sacanagem, mas vamos lá, né? Porque quando a gente fala em fidelidade partidária, a gente fica pensando nas hipóteses de desvio ideológico do partido, né? Porque dentre as possibilidades de saída está, né, a do desvio ideológico, e você falou que em alguns casos a gente tem visto a discussão ser, né, a realização de chapa ou coligação com outro partido, né, feriria ou não feriria. E eu tenho uma impressão
desde a época que eu fiz o meu curso de ciência política, e isso já tem quase 20 anos, né? E que os partidos políticos no Brasil não têm ideologia política fixa. O partido não é muito bem caracterizado por ideologia política. Tu que estudou isso, por último, né? Como é que fica a questão de desvio ideológico quando o partido não tem ideologia caracterizada? Professor, na verdade, quando a gente fala dessa questão de ideologia partidária no Brasil, eu sempre brinco em sala de aula que o candidato, o partido, o candidato, eles precisam ler só o artigo 6º da Constituição em cima de um palanque, porque a ideologia partidária, o discurso partidário, ele é saúde, educação, saneamento, é o artigo 6º, são os direitos sociais. Inclusive numa análise de estatuto, e a gente identifica que, analisando os estatutos, há uma proximidade de partidos considerados de direita e partidos considerados de esquerda ideologicamente. E aí entra nessa questão que o professor bem colocou. Se falta ideologia, né, se falta identidade ideológica, como que eu vou comprovar, numa justa causa de desfiliação, que o meu partido mudou de ideologia? Eu identifiquei no livro a questão de coligação, e aí foi uma questão bem pontual. O partido coligou com um candidato a prefeito e se manteve com esse candidato a prefeito durante todo o mandato. Com a proximidade das eleições, e esse candidato sendo candidato à reeleição, esse partido deixou de participar do governo e passou a apoiar a coligação de oposição. E um candidato a vereador, né, ele foi para a justiça para dizer, olha, meu partido teve uma mudança ideológica, que ele era da situação, a situação continua existindo e é candidato à reeleição, e ele foi para a oposição. Ele conseguiu, mas perceba que não tem característica ideológica nenhuma. Nenhuma, é um posicionamento. É o candidato que apoiava um candidato e foi apoiar outro candidato. Então fica muito difícil, e eu não tive outras situações, a não ser essa de posicionamento de coligações, que pudessem identificar uma mudança ideológica. Até porque a mudança ideológica do partido teria que ser comprovada com uma alteração estatutária. Nós teríamos que assistir uma alteração do estatuto, dos objetivos do partido, que tivesse assim, uma frente marxista de esquerda, ou que fosse de direita, e o partido fosse lá e alterasse numa convenção aqui. Aí seria muito explícita essa mudança, e seria uma comprovação de mudança ideológica. Mas, assim, numa leitura genérica, dificilmente a gente consegue identificar uma questão ideológica presente nos partidos. Porque eu lembro muito claramente, há muitos anos atrás, né, que houve aquela discussão muito grande de que o PT estava ficando light, né, e daí vários dos seus membros acharam que, né, as críticas sociais eram insuficientes, que havia um desvio ideológico, no entanto, saíram pela criação do PSOL e não pelo desvio ideológico. Então, na verdade, eles justificaram a criação do novo partido, né, pelo desvio, mas eles não se enquadraram, né, na infidelidade partidária por causa do novo partido, mas não por causa do desvio. E eu não me recordava de nenhum caso assim que alguém tivesse efetivamente discutido o desvio propriamente. Não, eu não encontrei nas pesquisas. Inclusive, o professor me fez lembrar um episódio que eu, particularmente, pessoalmente tive com o Plínio de Arruda Sampaio, que foi candidato a presidente da República pelo PSOL, e que, quando esteve na região, por a gente ter uma amizade, ele veio até a minha residência, a gente acabou almoçando junto e até viajando junto. Por uma incrível coincidência, eu ia para a mesma cidade que ele estava em campanha, ele estava no PT ainda, e ele tinha que viajar para uma cidade próxima, e eu ia exatamente para essa cidade, dei uma carona para ele. E ele me contava um episódio que retrata bem essa situação da ideologia. Em 1988, o PT optou por mudar o estatuto
para ganhar a eleição de 2002, o estatuto que vedava a proximidade com o empresariado. E aí a gente tem que lembrar que em 2002 o vice-presidente da República era José Alencar, que era um empresário. Essa manobra estatutária que o PT lançou, salvo engano, em 1999, entre a eleição de 98 e de 2002, ela afetou profundamente a ala mais radical do PT, da qual o Plínio fazia parte. E o Plínio me contou, nessa viagem que a gente teve aí, uma cidade próxima aqui, 30 minutos, ele me contou um episódio que foi o seguinte: o Lula bateu na porta da casa dele e falou: Plínio, eu preciso de você para a gente fazer as mudanças estatutárias, porque nós vamos chegar à presidência da República. A gente já tem indicativos de que a eleição de 2002 ela é muito favorável para o PT desde que a gente se aproxime do empresariado. E o Plínio, dentro da ala radical, não, de maneira nenhuma. Eles acabaram fazendo uma reunião, e nessa reunião o Plínio contava que o Lula tinha estatísticas já comprovadas de pesquisas de que o PT precisaria dessa mudança para poder se tornar mais light e com essa postura. É o Lula Paz e Amor, que depois ficou famoso como Lula Paz e Amor. E a mudança estatutária veio, e os petistas mais radicais saíram do partido. Mas aí eu concordo contigo, não pela mudança ideológica e não alegando a mudança ideológica, mas já criando um novo partido, e aí esse novo partido já justificava e dava a justa causa para poder fazer mudanças parlamentares. Mas é interessante essa passagem do Plínio, porque a gente nota que a mudança ideológica, nesse caso, é uma estratégia eleitoral. É uma estratégia eleitoral que deu certo, né? Deu certo. Chegou à presidência da República em 2002, com o empresário como vice e com o pessoal mais radical fora do partido. Perfeito. Lucas, mais uma vez. Beleza, boa tarde, galera. Seguinte, professor, nós temos um grande problema com a cláusula com a questão da fidelidade partidária, primeiro com a questão dos argumentos favoráveis à cláusula de barreira a questões de candidaturas avulsas. Por exemplo, aquele grande livro entre aspas, chamado Como Democracias Morrem, aquele momento que o Partido Democrata começa a defender a aristocracia e caciques de partido, por exemplo, e cerceando a questão de concorrência partidária. Não seria uma maneira mais fácil dentro do ordenamento jurídico brasileiro a possibilidade de acabar com a extinção do mandato parlamentar por infidelidade partidária, acabando-se com 3 fatores diferentes. Primeiro, o fim do fundo eleitoral público, liberando e regulamentando o lobby. Segundo, a possibilidade de candidaturas avulsas e criações de partidos municipais, estaduais e federais, dadas as questões eleitorais. E terceiro, uma mudança estratégica de cláusulas de barreira em relação a candidatos outsiders que não permita o radicalismo da política e a questão de uma organização política. Porque, veja, quando você tem um candidato outsider, você tem um candidato dentro sozinho, é uma coisa. Quando ele tem uma estrutura partidária a favor dele, é outra. Ele consegue estruturar muito bem o seu poder, mas ele consegue fazer isso no Brasil mediante fundo partidário, mediante cacique. Porque, na verdade, a política brasileira, se for levar a rigor, nós só temos um partido, que é o PT, que é o único partido ideológico que nós temos se formos levar em consideração a conceituação do Bertrand de Jonavin. Então, não seria uma maneira muito mais fácil de acabar com essa cláusula de infidelidade partidária, trazendo uma abertura política muito maior do que simplesmente deixar a política na mão dos donos do poder, se for usar uma questão do Raimundo Faoro? Na verdade, tudo passa pelos partidos políticos. Quando eu falo que a gente tem que democratizar o partido, eu fico pensando a longo prazo que essas mudanças como essa que você sugeriu podem ocorrer se a gente tiver a certeza de mandatos, a certeza de eleições diretas dentro dos partidos. Quando a gente tiver a certeza que aquele partido ele vai passar de mão em mão e ele vai se tornar realmente uma instituição democrática. Porque, caso contrário, toda essa sua ideia não passa para lugar nenhum, levando em consideração quem manda nos partidos e o poder que eles detêm dentro dos partidos.
é muito difícil você trazer, e aí é fácil você identificar isso. Nós estamos na emenda 122, na emenda constitucional 122. De 122 emendas que a gente teve, mais 6 emendas de revisão que a gente teve no Poder Constituinte Revisor, todas essas emendas, quais foram as mudanças relacionadas a partidos que a gente assistiu? Pouquíssimas. Processo eleitoral? Pouquíssimas. As mudanças passaram por previdência, passaram por tributária, nós tivemos grandes mudanças administrativa, grandes mudanças do Poder Judiciário, a emenda 45 de 2004, enfim, tivemos 122 emendas, mais 6 emendas de revisão, e essas emendas não passaram por questões partidárias. E aí cai na questão, se os partidos se mantêm da forma como estão, a gente não tem como promover essas mudanças, porque essas mudanças não foram promovidas lá atrás, quando a gente poderia ter promovido. Imagina a situação, Lucas, a Constituição de 88 é promulgada por Ulisses Guimarães, dia 5 de outubro de 88. Se a gente voltasse e tivesse feito, lá atrás, uma eleição para legislador constituinte, que Constituição que a gente teria? Seria outra. Se a gente tivesse promovido uma eleição pontual para que as pessoas que fossem eleitas fizessem só o texto constitucional, a gente teria autonomia, a gente teria, não teria condicionamento, portanto, a gente teria uma Constituição totalmente feita mesmo, sem parâmetro de validade anterior. Como isso não aconteceu, a gente passa por discussões como essa que você falou, de mudanças, só no caráter de discussão e teórico. Se a gente não mudar a estrutura interna dos partidos políticos, a gente vai ficar discutindo reforma política eternamente, porque eles não têm interesse de que haja mudança, ainda mais na ferida que você tocou, fundo eleitoral, horário eleitoral, questões que para os partidos políticos não podem ser mexidas. Inclusive o fundo eleitoral eles querem aumentar cada vez mais. E aí vem a contraprestação. Qual que é a contraprestação? Só quem é dono do partido que domina o que o partido recebe. A gente está assistindo, não é horário eleitoral, mas é o horário partidário, né? Está passando na televisão agora. Quem que aparece são os figurantes dos partidos, que vão ser os deputados mais votados, que vão ser os senadores, que vão ser os candidatos. Agora, outros não aparecem. E na eleição, isso vai continuar acontecendo. Portanto, para eles não interessa mudar essa estrutura. Por isso que eu falo que a gente não precisa lutar por uma emenda ou por uma lei que modifique. A gente precisa lutar pelo que é mais fácil, que é o ativismo judicial, a identificação interpretativa de que essa democracia tem que ser imposta no interior dos partidos. E aí só isso gera um efeito imediato, porque impõe uma democracia que é algo razoável. É razoável. Você imagina que dentro de uma democracia a gente tem partidos que destituem diretórios municipais. Não tem razoabilidade nenhuma, porque contraria o interesse do partido na estadual. Peraí, não, é interesse municipal, quem defende é o diretório municipal, é razoável. Quem está ali na localidade é o municipal. Então, enquanto a gente não tiver uma estruturação partidária democrática, a gente não pode discutir fundo partidário nem horário eleitoral. De maneira nenhuma, porque para eles está tudo certo. Para eles está tranquilo. Perfeito. Muito bem. Bom, meus caros, considerando que não houve mais nenhuma mãozinha, né, fora a real do Leonardo se alongando ali, né, eu creio que vamos então declarar a tarde, né, encerrada, agradecendo muito ao professor Henrique pela gentileza de participar, né, esperemos que daqui a alguns dias, né, com a visita física até a Unipar, que daí a gente consegue compelir o professor Albino a organizar um jantar, né, e daí a gente, né, consegue trocar ideias, né, num ambiente mais descontraído. Né? Meu muito obrigado, professor Henrique, pela gentileza, né, e pelo seu tempo, e vou então dar o
intervalo para todos, para que possam descansar, e os acadêmicos retornam, né, às 19 horas para a fala da professora Jamile, né, que vai falar sobre Constituição Simbólica, né? Então, eu vejo todos daqui a pouco, né? Meu muito obrigado. Professor Henrique, se quiser, né, aproveitar para se despedir, né, pode ficar à vontade. Eu agradeço, desejo a vocês aí um bom final de semana, espero ter contribuído para que a gente possa ter uma discussão que é importantíssima para o país, que é a questão partidária. Aproveito também para agradecer a atenção de todos diante desse tema, agradecer a instituição pelo convite, foi uma honra participar, espero que fisicamente a gente possa participar no futuro. Quero deixar aqui registrado meu agradecimento ao professor Albino e professor Bruno, e deixar os meus cumprimentos para a professora Jamile, que possa ter aí transmitido a ela, que é uma pessoa da minha amizade, que eu gosto demais, vocês façam bom proveito, que ela é do caralho, ela é, ainda mais falando de Constituição Simbólica. Então aproveitem bastante. Bom final de semana para vocês, e mais uma vez, obrigado. Obrigado, professor. Bom descanso e bom final de semana. Até, pessoal. Boa tarde a todos.